E aí galera, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do sexto ano. Sexto ano, História em Quadrinhos 3. Hoje a gente vai começar a ver as histórias em quadrinho, como a gente vê a aplicação delas no jornal, em charges, em tirinhas. Elas não querem dizer a mesma coisa, professor? Mais ou menos, certo? Aonde que a gente vai ver uma diferenciação? Na hora que a gente começa a perceber as nuances deles, as diferenças que temos entre eles. Então vamos lá, pessoal. Toda vez que a gente tem uma análise, toda vez que a gente consegue ver uma história em quadrinho, ela tem uma crítica social embutida nela? Não necessariamente. Muitas vezes o objetivo da tirinha é simplesmente fazer com que a gente vá se divertir. Então a gente leu, a gente achou engraçado, a gente riu. Então a tirinha, ela vai fazer a tirinha no jornal, a charge, o cartoon, ela vai vir justamente construindo tudo isso para a gente conseguir modelar a maneira com que a gente trabalha, para que a gente consiga fazer essa maneira que a gente trabalha muito melhor, certo? Então o que a gente tem que pensar aí, pessoal? Como que nós vamos deixar tudo isso correto? Qual que é a maneira que a gente vai usar para deixar tudo isso melhor montado, certo? A tirinha, ela vai fazer, né? A tirinha, a charge, o cartoon, ela vai ter uma crítica social embutida nela, de cunho político, fazendo uma crítica a alguma coisa que aconteceu na cidade, no estado, no país. Então a gente vai conseguir fazer essas estruturações, esses pensamentos, baseados justamente nessa forma de ver as coisas. Celton, o que mais que a gente tem que ver? A estrutura vai ser mantida? Vai. A gente ainda vai ter os personagens, vamos ter os balões de diálogo vão seguir as mesmas coisas, justamente para quê? Para que a gente consiga ver como tudo vai estar se encaixando na história. Corretíssimo? Então partiu, vamos lá. Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo e analítico que critica, satiriza e expõe situações por meio de grafismo e humor. Então veja, ó, um gênero jornalístico, ou seja, ele vai estar presente no jornal. Hoje em dia isso foi atualizado. Por quê? Dificilmente os jornais hoje têm tiragem diária. São poucos os jornais que têm tiragem diária. O que é uma tiragem diária? São impressos todo dia para ser vendidos. Geralmente o jornal hoje ele é uma mídia digital, mantendo as mesmas características da ideia do jornal. Jornalecão, grandão, né, que comprava para ler. Então as tirinhas, né, elas eram impressas e colocadas ali. Hoje elas vão diretos para onde? Para a internet. É na internet que a gente vai ter essa conscientização, essa colocação de pensamento, certo? Então, abrange hoje praticamente todos os veículos de informação e difusão gráfica, jornais, revistas e internet. Lembrando que jornais e revistas estão na internet. A internet ela veio e ela acabou, bem dizer, não vamos dizer acabou, não vamos generalizar, mas diminuiu significativamente a maneira com que as pessoas consumem o jornal. Vejam, gente, hoje em dia, no celular, você tem acesso a um jornal. Né? No teu celular, ali, com o teu dedo, você vai vendo as principais informações de um jornal. Você não precisa se deslocar até a banca de jornal, comprar o jornal, sentar e ler. Você só senta e lê no teu celular. Essas tirinhas continuam sendo vinculadas a eles. Né? O termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo inglês cartoon, né? O cartão, e que tem origem na palavra italiana cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinho, como balões, cenas e onomatopeias. Ah, não, professor, onomatopeia, não, a gente vai voltar sim, não tão aprofundadamente, mas a gente ainda vai trabalhar muito isso, gente. Então o cartoon aqui, gente, ó, se utiliza de elementos da história em quadrinho. Então aqui ele é ficcional? Ele é, mas ele vai extravasar um pouco mais com o absurdo. São coisas que acontecem mais com as pessoas, coisas que acontecem no dia a dia das pessoas, como isso vai
influenciar, fazendo uma sátira, fazendo uma charge, né, de um político, de um acontecimento. Então, durante os grandes acontecimentos que nós tivemos, né, em 2015, nós tivemos a cidade de Mariana, né, em novembro de 2015, teve o desastre de Mariana, tiveram várias charges com aquilo. Quando no começo do ano passado, 2019, teve o desastre de Brumadinho, que também foi o rompimento de uma barragem, tinham inúmeras e inúmeras charges mostrando, né, como os políticos estavam reagindo ao que tinha acontecido naquela cidade. Então, né, a aplicação do termo ocorreu pela primeira vez em 1840 pela revista Punch. Né, a publicação divulgou uma série de cartoons e uma paródia aos frescos do Palácio de Westminster. Os desenhos foram adaptados em sátira e acontecimentos da política econômica da época. Primeiro tiveram os textos, depois a adaptação a uma sátira. O que é uma sátira? Quando a gente faz uma piada com algo. Então, quando a gente constrói uma piada com algo, quando a gente faz uma piada com algo, a gente está fazendo uma sátira. Então, sei lá, a gente vai ver um programa. Tem programas de televisão que eles são feitos de sátira. Vamos satirizar um jornal, vamos satirizar um acontecimento, certo? E o veículo que expõe a opinião e ponto de vista de um desenho que pode ou não ser acompanhado por legenda. Essa opinião não é do desenho, desculpa a informação que o professor colocou ali. Essa opinião, ela é a opinião do autor. O autor está implicando a sua opinião dentro daquele poema, dentro daquele cartoon. Como ele está aplicando dentro daquele cartoon, ele está colocando a crítica que ele acredita ser necessária. Professor, mas e se ele não acredita? Tem uma série de coisas. Ele pode vender a arte dele, então alguém pode encomendar uma charge, alguma coisa. Gostaria que você fizesse uma charge ou um cartoon sobre a maneira como as coisas acontecem em tal país, né? Sobre o que aconteceu em tal lugar. A pessoa vai trabalhando em cima disso, beleza? Uma fonte de levar ao público leitor de maneira diferenciada e rápida o debate sobre os mais variados temas da atualidade. Viram que já é uma característica bem diferente do que a gente tinha visto antes? Então, quando a gente estava vendo a história em quadrinho, a gente viu a história em quadrinho, os elementos que davam graça, que tornavam ela engraçado, como as coisas iam ser transformadas. Aqui ele está indo ao entretenimento adulto. Talvez jovem adulto ali, dos 18 anos para frente, mas ainda assim levando a esse entretenimento. Né? Tirinhas como a da Mafalda, por exemplo, elas vão ter um cunho bem mais crítico, diferentemente das do Agar. A do Agar sempre acaba tendo ou até do próprio Garfield, ele acaba sendo mais engraçado. Né? Já as da Mafalda, ela vai estar fazendo uma crítica. Uma prova disso, lembra do exercício que a gente fez, que a Mafalda estava apontando, né, o indicador de desemprego? Ela, nossa, o padrão faz assim, vai muita gente embora. Será que é um indicador de desemprego? O que é um indicador de desemprego? São as pesquisas que fazem quantos por cento está o desemprego dentro da população brasileira. Então é complicado para a gente fazer essa análise, mas a crítica e o cartoon ele vem fazer isso. Então olha lá, esse tipo de gênero jornalístico empresta às artes plásticas os elementos necessários para a apresentação ágil da mensagem transmitida pelo interlocutor. Ou seja, quem fez para quem quer passar para vocês, ou então de quem encomendou aquela arte para o leitor. E o grafismo se utilizando do humor e satiriza situações dos elementos pessoais. Então essa imagem aqui do Ziraldo, né? Essa imagem ela é do Tio Sam. Então o Tio Sam ficou muito famoso nas guerras dos Estados Unidos, né? Tinha essa mesma foto, né? Eu quero, né? Convocando os jovens a irem para a guerra, né? I want you, né? Então vejam, façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Vejam, eu peguei a mesma estrutura,
né, de alguém que está dando uma ordem do tio Sam, né? Então, ó, façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Por quê? Porque a gente chega ali naquele outro ditado. Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Certo? Então eu falo para você fazer tal coisa e eu acho diferente daquilo. É a mesma crítica que a gente está tendo aqui. Vejam o formato que ele usou aqui, os riscos, a maneira que ele usou para fazer a letra, né? Então o cartoon é um recurso jornalístico, como, né, o do Pasquim de Ziraldo, certo? Então, características dele. Gênero constituído de linguagem verbal e não verbal. Como que eu sei que ele é constituído de caráter verbal e não verbal? Vejam a imagem. Na imagem a gente tem aqui, ó o olhar dele. Né? A gente tem uma sobrancelha levantada. Né? Ele está dando uma ordem. Né? Então a gente tem o desenho, que é o verbal, e a gente vai ter, né, os dizeres aqui que vão ser o não verbal. Aliás, vão ser o verbal, certo? A sátira, o que é uma sátira? Uma sátira é justamente o que a gente está fazendo. Eu peguei isso aqui, né, a ideia. Eles têm esse desenho aqui do tio Sam, ele tem um outro dizer, mas aqui eu faço uma mudança no que ele está falando. Por quê? Uma crítica ao pensamento americano da época. Né? Um humor, né, fazendo uma piada, justamente aqui, né, faço o que eu mando, mas não façam o que eu faço, é diferente. Né? Uma ironia, o que é uma ironia? Pô, como assim faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? É diferente. Né? O cômico, quando ele fica engraçado, quando ele tem a ideia bobinha do que a gente está trabalhando ali, né? Isso é o cômico, fica diferente. Né? E a flexibilidade, o que é uma flexibilidade? Quando algo é de fácil entendimento, quando a gente consegue entender de maneira simples a informação que está sendo passada. Né? A associação de linguagem verbal ao desenho expressivo, né? A gente tem aqui, a gente tem a expressão, né? A maneira com que ele está fazendo, e temos a linguagem verbal. Né? Imagens atemporais, ou seja, que ela tem significado no passado e tem significado hoje. Atemporal é algo que dura sempre, certo? Então, aqui a gente tem. Isso existia lá na Revolução Americana, anos atrás, séculos atrás, e tem hoje ainda. Né? E imagens atemporais e entrelaça palavras e perdão, gente, entrelaça palavras, imagem e sentido, beleza? Né? A charge, já por outro lado, né? Ela é um elemento narrativo do jornalismo que, como o cartoon, se utiliza da imagem, também vai ser um desenho. É apresentado em um único quadro e apresenta uma crítica social e política carregada de humor e ironia. A expressão charge vem do francês charger e significa carga, exagero ou ataque violento. Né? Em geral, as charges são apresentadas com uma posição editorial do jornal, ou seja, o jornal tem a posição sobre o que eles acham de um determinado assunto e eles vão se posicionar a favor disso ou não, certo? Diferenças que a gente vai ter entre um cartoon e entre uma charge, né? Embora se utilizem de imagens aliadas à escrita como recurso gráfico, cartoon e charge são diferentes aplicados, né? De maneira diferenciada. Cartoon é associada a fatos e textos atemporais. A charge demonstra um texto da atualidade. Então vejam, pessoal, cartoon atemporal é algo que vai dizer de acontecimentos diretos, né? E a charge é de um acontecimento que nós temos agora. Ela sempre vai ser de um assunto atual. Né? O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas de coletiva. Já a charge é originária de uma notícia e revela ao leitor a posição editorial do editor, de quem fez, né, do veículo, se utilizando de alertas à política e sociedade. Então dá uma olhada nessa imagem aqui que o professor colocou. Então lá, estou lavando a calçada. Então, né, temos aqui a tiazinha jogando água no lixo, a mangueira. Pausa aí um pouquinho e tenta entender essa charge.
Beleza, galera? Vamos lá então, ó. Primeiro, é correto lavar a calçada com mangueira? Não. Segundo, a calçada que ela está lavando é a calçada da rua, certo? Terceiro, ó, ela está jogando a água no lixo. O que isso significa? Lavar a calçada com mangueira que a gente não consegue controlar a quantidade de água que está tendo nessa vação é jogar água fora, é jogar água no lixo. Essa água que ela está usando provavelmente é água potável. Provavelmente é uma água boa para o consumo e ela está sendo jogada no lixo, é a crítica que a gente tem, certo? Vamos ver aqui, ó, esse é um assunto atual, né? A gente passou há pouco tempo atrás por uma crise hídrica. Vamos ver outra aqui, né? Olha lá, ó, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Rede social está fazendo uma crítica. Então, rede social são aonde estão as pessoas, onde todo mundo está participando das interações. Para ele, colocamos a palavra rede e as pessoas na rede, uma família na rede, as pessoas que só têm uma rede. Social por quê? Porque é onde todos têm que ficar. Como todos têm que ficar aqui, ela é uma rede social, fazendo piada com Instagram, Facebook, Twitter, beleza? Pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado e até a próxima.